Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Que alegria estarmos reunidos em mais uma semana de partilha. E hoje a nossa partilha breve aqui vai ser inspirada pelo Evangelho do dia, pelo Evangelho de hoje, deste domingo. E eu gostaria de coração que você se colocasse à disposição de ouvir aquilo que Deus colocou no meu coração e que eu espero seja também frutuoso para a tua vida espiritual. O Evangelho de hoje é narrado pelo evangelista São Lucas no capítulo 18, versículos de 1 a 8. Se você ainda não foi à Santa Missa, mas vai escutá-lo hoje, né? Porque hoje, graças à unidade da Igreja, no mundo inteiro, em toda missa celebrada numa Igreja Católica Apostólica Romana, é a mesma leitura. É a unidade da Igreja de Cristo, que em qualquer lugar do mundo celebra a mesma coisa, vive a mesma liturgia. O Evangelho começa hoje, e preste muita atenção no que o evangelista São Lucas começa narrando deste dia, deste fato, deste momento da vida de Cristo. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Meu irmão, o evangelista São Lucas, antes de narrar a parábola que Cristo vai contar aos seus discípulos, ele já nos diz qual é o objetivo dessa parábola. Mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Durante os 3 anos da vida pública de Jesus, ele exortou aqueles que com ele andavam a ter uma vida de oração. Exortou em palavras, em atitudes, por várias vezes se retirou para rezar, por várias vezes ensinou as pessoas a rezarem o Pai Nosso. Na multiplicação dos pães, antes de fazer o milagre da multiplicação, ele dá graças a Deus, ele ensina a oração de louvor, a oração de ação de graças. Jesus, enquanto nesta vida viveu, anunciou, exortou, ensinou que era necessário ter uma vida de oração. E no Evangelho de hoje ele vai nos exortar mais uma vez. E São Lucas, como eu já disse, antes mesmo de contar a parábola, ele já nos diz a finalidade desta parábola contada, a ser contada, que ele vai contar, que Jesus vai contar. É necessário orar sempre, para que eu e você, para que nós que nos dizemos cristãos, tenhamos uma vida de intimidade, uma vida de crescimento espiritual. Nós precisamos ter uma vida de oração constante, perseverante, orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. A narração de hoje nos conta que havia uma cidade, que nessa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E nesta mesma cidade, uma viúva vivia à procura deste juiz e clamava a ele por misericórdia. Pedia que ele tivesse justiça, que ele fizesse justiça para com ela. E diz o evangelista que num determinado momento esse juiz diz, cai em si e ele diz, não temo a Deus, nem respeito aos homens, mas o que aquela viúva me pede, eu vou fazer para que ela pare de me importunar, para que ela pare de me incomodar. Olha, a analogia que Jesus conta através dessa parábola para que aqueles que o ouvem entendam o poder de uma oração constante e perseverante. Quando Jesus narra essa parábola, conta essa parábola, e vejam que ele diz que aquela viúva pedia insistentemente por justiça a um juiz que não era dado a fazer justiça porque não temia a Deus e nem respeitava homens. Mas pela insistência daquela mulher,
que não parava de importunar, de incomodar, o juiz decide fazer justiça. Se esse juiz que não teme a Deus e nem respeita os homens, decide atender o pedido daquela viúva, quanto mais Deus, que é justo, que é misericordioso e que te ama e ama a mim, não atenderá os nossos pedidos e os nossos clamores. Mas eles precisam ser constantes, perseverantes. A nossa vida de oração não pode ser como a onda do mar, vezes alta demais, vezes baixas e vezes até inexistente. Porque por alguns momentos as ondas não existem, o mar está tão tranquilo, tão sereno que parece um lago. Não! Nossa vida de oração não pode ser como um mar instável, como as ondas do mar instável, não. Ela precisa ser permanente, constante, num só ritmo, mas sempre existente, para que ela comova o coração de Deus, para que ela, até usando as palavras aqui, é claro que numa analogia e não é uma realidade, mas para que elas incomodem a Deus, assim como o pedido da viúva incomodou aquele juiz. A perseverança alcança o coração de Deus. E aquilo que você pede com perseverança, com constância e com fé, Deus vai te dar. E Deus vai te dar, meu irmão, porque Ele é infinitamente melhor do que esse juiz que São Lucas, que o próprio Jesus disse na parábola, que não temia a Deus e nem respeitava homens. Jesus é Deus e se comove com a oração daquele que persevera, porque a perseverança é um ato de fé, a constância é um ato de fé. Quando eu reconheço que não tenho mais ninguém a quem recorrer, que somente tenho a Deus, eu entendo que não posso parar de pedir o que necessito, porque se parar de pedir àquele que é o único que pode me dar, a quem mais eu pedirei? É como disse São Pedro: aonde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? A quem recorrer se não a Deus, se é Ele o único que pode nos atender? Hoje, inspirados por essa belíssima leitura, por esse Evangelho, eu peço a Jesus que, pela intercessão da Sagrada Família, você e eu tenhamos a firme decisão de fazer da nossa vida de oração um ato constante, perseverante e cheio de fé, para arrancarmos de Deus todas as graças que nos são necessárias e que Ele tem prazer em nos dar, mas espera que nós peçamos. Espera que nós peçamos. Batei a porta e ela vos será aberta, mas é preciso bater. Meu irmão, tenha coragem. Comece, inicie, se você ainda não começou, uma vida de oração e seja nela perseverante para alcançar de Deus todas as graças necessárias para a tua salvação e aquelas que nesta vida temporal você necessita e que não vão atrapalhar a tua salvação, Deus também há de te dar, porque assim Ele quer. Ele tem prazer em nos fazer felizes e a felicidade existe numa alma que procura viver unida a Cristo, e essa união só vem como fruto de uma vida de oração. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te peço para curtir, compartilhar, deixar aqui a sua curtida e seu comentário e vamos juntos evangelizando. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão da Sagrada Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.